Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um dia de confinamento, tá? Bom, o vídeo de hoje então é para uma dica aí para a gente aproveitar esse confinamento ao nosso favor. Né? Esse vídeo de hoje então é uma dica de leitura e uma dica de leitura infelizmente bem atual. No final do vídeo tu vai entender por que eu tô afirmando isso com tanta convicção, com tanta certeza, beleza? Bora lá! Dica de hoje então é esta baita obra, autor chamado Daniel Jonah Goldhagen, Os Carrascos Voluntários de Hitler. Os Carrascos Voluntários de Hitler. Por quê? Como assim os Carrascos Voluntários? Neste livrinho, o autor vai traçar aí, né, todo um painel a respeito de quem são os matadores, de quem são as pessoas que se encarregaram, né, de pôr um fim, de assassinar, né, aquela solução final aos judeus, aos negros e tal, aos ciganos, aos homossexuais. Embora, né, pela origem do autor, pela religião do autor, a gente vê pelo sobrenome dele, né, Goldhagen, ele é judeu, então por isso mesmo ele focou mais na questão dos judeus, né, que é a essência, né, dessa obra, né, aliás, a essência dessa obra é falar, é dar uma ideia, então, de quem são esses carrascos voluntários, né? Como o nome já está dizendo, voluntários, então ele já desmistifica aí uma série de mitos, né, que diziam que os militares responsáveis por campos de concentração, responsáveis por perseguição aos judeus em especial, apenas cumpriam ordens e que se não cumprissem tais ordens, né, enfim, sofreriam punições e tal. Ele desmistifica isso tudo assim de uma maneira categórica, né, desmistifica tudo com muito documento. Ele cita nomes, inclusive, de oficiais, como da 101ª Companhia. Ele vai ter ali, então, capítulo inteiro falando, mais até de um capítulo, né, falando ali da 101ª Companhia, né, 101º Batalhão, aliás, e ele vai citar ali o nome de oficiais que pediram, né, para mudar, que se recusaram a promover as chacinas, se recusaram a levar judeus para campos e tal, e foram, né, remanejados, foram trocados, né, de posição sem sofrer nenhum tipo de punição, sem sofrer nenhum tipo de represália ou coisa assim, e alguns até mais adiante, mais tarde, foram promovidos e tal, né? Então ele desmistifica isso assim, com exemplos, como eu falei, com nomes, de uma maneira bem clara. Aliás, ele dá o exemplo até do julgamento de Nuremberg, quando se procurou, né, como defesa ali de alguns julgados, de alguns réus, né, os advogados de alguns réus procuraram casos aí de pessoas que, né, de oficiais que tivessem se recusado a cumprir ordens e tivessem sofrido algum tipo de retaliação. Nem mesmo os advogados, né, conseguiram encontrar isso, né? Então não foi encontrado nenhuma pessoa, nenhum oficial que tenha se recusado a participar de algum desses atos aí, né, enfim, cruéis, violentos com os judeus, e tenha recebido qualquer tipo de punição. Nem advogado conseguiu encontrar. Mas a questão vai muito mais além disso, né? Ele traça ali todo um histórico da perseguição a judeus ao longo do tempo na Alemanha, aliás, muito antes de existir a Alemanha, né? A Alemanha do final do século XIX, né? Ele já traz coisas ali, já traz exemplos desde a Idade Média, né? Do preconceito que os judeus sofriam por atividades econômicas às quais se dedicavam e tal. Só que ele dá um histórico assim, ele dá uma ênfase, ele consegue ver um divisor de águas nessa questão de perseguir judeus, que é no século XIX, quando aos judeus foi atribuído o status de raça. A partir do século XIX, na literatura, né, enfim, nos escritos, judeu passou
passou a ser considerado uma raça. A partir daí, então, é que se abriu o caminho para todo tipo de perseguição. Antes mesmo, né, do próprio Hitler nascer, já se tinha esse conceito de que judeu era raça. E aí ele vai citar vários estudos, vários autores aí, que vão ilustrar bem essa história. Por exemplo, Clement Felden estudou ali 28 publicações no que seria o território, viria a ser o território da Alemanha, né? Ele começa esse mapeamento em 1861, não existia a Alemanha ainda, né? Então, entre 1861 e 1895, ele analisou 28 publicações que propuseram soluções do problema judeu através do extermínio. Antes mesmo, né, do Hitler sonhar com qualquer tipo de coisa, século XIX já se falava em extermínio. E um outro autor chamado ali Jonas Nordman, ele fala, né, que essa questão que eu dizia, né, da introdução do componente racial no judeu tornava a questão irreversível, porque, nas palavras dele, a conversão ao cristianismo não poderia transformar os judeus em alemães mais do que a pele dos negros poderia se tornar branca. Então, um judeu não teria conserto, não teria cura, seria para sempre um judeu, mesmo que ele quisesse se converter a outra religião. Assim como um negro jamais vai se tornar um branco, um judeu jamais vai ser alguém puro. Pensamento, né, lá do século XIX. Já em seguida, né, ele relata aqui também que 2 meses após o Hitler chegar ao poder, né, na Alemanha, dia 1º de abril, né, de 1933, foi organizado o primeiro boicote da era Hitler, né, às lojas de judeus, ao comércio que estivesse em mãos de judeus. E o boicote contou com ampla participação da população. A população tomou para si essa causa. Então o boicote funcionou perfeitamente. Pouquinho tempo depois, em seguida, né, algumas semanas depois, foi a vez de dar início a uma varredura dos judeus de órgãos públicos, né, na Alemanha, né, de cargos públicos na Alemanha, foram todos rescindidos, foram todos aí exonerados, né, do serviço público alemão. Mas mais algumas coisas assim parece folclore, né, folclóricas, né, algumas coisas assim curiosas, né, enfim, coisa que tudo. Não é possível que isso acontecia. Olha só o que ele conta aqui, página 104 e 105. Na vizinhança de Ludwigshafen, uma curva perigosa na estrada ostenta a seguinte sinalização para os motoristas: dirija com cuidado, curva acentuada. Logo abaixo, judeus, 120 km por hora. Parece, né, enfim, coisa de humor, o humor mais absurdo possível, né, mas enfim, é a situação real. E a ideia, né, o que ele fala no livro é que essas coisas, né, essas medidas contra os judeus e essas negócio de cuspir em judeu, de perseguir judeu na rua, tem muitas fotos aqui no livro, algumas assim extremamente chocantes e tal, já da era, né, tanto da era do Holocausto, né, as pilhas e pilhas e pilhas de corpos de judeus, e fotos de antes também, né, aquela foto clássica que tu encontra aí na internet até, da mulher judia de sutiã e calcinha, né, de roupas de baixo, correndo na rua com um monte de gente adulto, né, perseguindo para bater nela, para tocar coisa, para cuspir, e crianças inclusive, crianças alemãs correndo atrás, já sendo ensinadas, já aprendendo isso desde pequenos, né, então a coisa é bem complicada mesmo. Em outros trechos ali, outras partes, ele fala ali, né, que até estudantes universitários comemoravam a expulsão de seus colegas de origem judia, de origem judaica. E, da mesma forma, né, juízes do judiciário que se exibiam eliminando colegas e outros funcionários judeus antes mesmo de haverem leis nazistas para isso. Não tinha lei ainda, mas juízes já faziam uma limpa por conta própria, né? Pessoa com formação, né? Enfim. Dessa época também, a questão religiosa, como que isso se manifestou, né, nas religiões e tal. O autor aqui, né, ele comenta, assim,
um longo trecho ali, que tanto a Igreja Católica quanto a protestante luterana, nenhuma das duas se mostrou contra o nazismo e nem contra o tratamento dado aos judeus. Ele até comenta, ele até ironiza, né, que a Igreja Católica na Alemanha fez campanhas contra a eutanásia e campanhas contra a cremação dos mortos, óbvio, mas nunca falou nada contra o forno crematório de Auschwitz. Goering, Hermann Goering, vamos ver um pouco ali, né, do pensamento do Hermann Goering. Ele diz que em 12 de novembro de 1938, né, 2 dias depois da Noite dos Cristais, diz que preferia que vocês, as palavras dele, preferia que vocês tivessem matado 100 ou 200 judeus, mas não que tivessem destruído bens tão valiosos. O que é a vida de 5 mil, 7 mil pessoas, né? Não dá para parar a economia. Já ouviu isso em algum lugar? Ainda ele comenta, né, que no regime alemão, no regime nazista, os judeus estão abaixo de qualquer categoria social, porque até o escravo ainda possui um valor econômico. O judeu, nem isso. É menos, é abaixo de escravo. Dá para entender a gravidade, né, da situação, do pensamento. E o que justifica o tratamento também, né? Naquela questão ainda, né, achei aqui finalmente o nome, né, do oficial Tenente Bultmann, da Companhia 101, além de pedir para não participar das matanças, ainda pediu afastamento e sua recondução para Hamburgo. Foi atendido e pouco tempo depois ainda foi promovido. Olha só o tratamento, então, né, dado aos judeus ainda fora, né? Não é dentro de campo de concentração, é no gueto de Varsóvia ainda. Ele comenta aqui a página 309. A ração oficial diária de comida para os judeus no gueto de Varsóvia era de 300 calorias. Para os poloneses, 634 calorias e para os alemães, 2.310 calorias por dia. 2.310 calorias ingeriam os alemães por dia, né? Média, 2.310. Judeus, 300 por dia. 300, aí tem só no pacote de bolacha que tu come aí enquanto está me assistindo. Pacotinho de bolacha recheada. Tô vendo. Enfim, né? Então se a gente não tem assim como a gente, né, desenvolver cada assunto que o autor propõe aí no livro, porque, como deu pra ver, né, é um livro bastante denso, né? Então, mas a ideia central que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que ter atenção aí, né, ao livro, é quem são esses carrascos voluntários, quem são esses perpetradores dessas brutalidades, dessas atrocidades aí do nazismo. São pessoas comuns, são cidadãos comuns. É o cidadão comum, o senhor, a senhora, o homem, a mulher, o universitário, o juiz, a dona de casa, que achavam legal cuspir em judeu, que achavam legal perseguir, bater em judeu, que achavam legal fazer esse tipo de coisa, né, corriqueiro, essas coisas diariamente. Então eram cidadãos comuns, né, os famosos cidadãos de bem. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, que ele alerta, né, lá no livro, e que isso, enfim, ainda não passou. Até hoje a gente tem que ter esse cuidado aí com esses famosos aí cidadãos de bem, né? Essa questão de preconceito, de, enfim, né, perseguição, coisas assim com minorias, infelizmente acontece até hoje em vários países. E o que a gente tem que lutar é para não deixar mais isso acontecer. O que a gente tem que lutar, o que a gente tem que conhecer a história é para não repetir esses erros, essas aberrações aí do passado. Beleza? Por hoje era isso. Até o próximo.